É isso que nós temos que entender e colocar em mente, na mente, no consciente, no sobreconsciente, carregando na nossa vida isso aí destampado, essa consciência, que a gente possa vir sabê-lo, entendê-lo, chegando um ponto de vista exatamente como esse, da gente não deixar o inimigo fazer o que ele quer. Muitas vezes, porque ele faz o que ele quer? Ele tem feito aquilo que ele achou que pudesse, viesse, vir fazer na sua vida. Na vida mediante de hoje, uma sociedade, podemos até vir falar, falida, rebentada, falida, uma sociedade desfalecida, rebentada, arrasada, consumada pelo tempo. E muitas vezes aí que vem a situação, aonde que o inimigo ele olha, ele vê, ele age do jeito que ele agiu, ele queria agir no reino de Deus, na justiça de Deus, no lugar santo, no lugar celestial, mas Deus olhando, vendo, porque Deus ele conhecia. Aí Deus ele olhou no pensamento vil, expulsou, e com ele levou uma legião de anjo do mal que se tornou anjo do bem, que se tornou anjo do mal. Aonde que esses anjos, ele vem tomando posse daquilo que o diabo ele tem feito, porque o diabo tem sido chefe, ele tem sido chefão, ele tem comandado o sistema aqui na terra. Então é Deus nos céus e o diabo na terra. Então ele pensou, eu fui expulso, eu tive com Deus, andei com Deus, eu fui um levita, eu fui uma pessoa que eu passei a querer dominar o reino, a justiça de Deus, mas só que eu não fui de sorte. Então, já que Deus não confiou hoje devido à desobediência, eu habito de cima da terra, então a missão dele é o quê? É o que está escrito na Bíblia. É a palavra de Deus, é matar, roubar e destruir. Então, muitas vezes, é o que vem acontecendo, meu amigo, de cima da terra. O que vem acontecendo é fato normal, isso é fato idêntico com a nossa vida, com a vida de milhões e milhões e milhares de pessoas. Aonde que as pessoas, o inimigo, ele vem como um sapatinho de algodão, ele vem como anjo. Ele vem como Deus, ele age com todas as estratégias máxima daquilo que ele pode vir fazer para podê-lo atraí-lo. Então nós temos que saber que o diabo ele não age de má fé. Ele não vai vir de chifre, de rabo. O pessoal ele olha o diabo como fosse um bicho mau, como fosse um demônio dos demônios, aquelas coisas feias, a imagem, a semelhança feia, péssima. Não, olha só, deixa eu te falar, Deus, ele quando olhou do céu no passado, é isso que nós queremos fazer você vir entender. Do início de tudo, quando Deus olhou no passado, Deus ele olhou em favor da terra, ele viu, ele sendo Deus, ele viu uma terra oca, vazia, sem forma e sem sentido. Aí Deus ele olhou e viu que a terra estava sem forma, e faltava alguma coisa para poder preencher a terra. O que Deus fez? Haja o céu, houve os céus. Haja o mar, houve o mar. Haja a terra, houve a terra. E depois dos seus sétimo dia, Deus olhando, vendo, e Deus resolveu fazer uma das coisas fundamental, o homem do pó, do barro, da cinza. Aonde que Deus assoprou, aonde que Deus ele olhou e veio assoprá-lo. E Deus, ele formou o homem do pó, do barro, da cinza. Deus, ele deu uma alma, uma vida, um ser, uma formação. Deus, ele fez a mim, fez a você, ele fez a nós. Nós fomos feito pelo amor de Deus.
E depois Deus, além daquela formação ali, que Deus havia feito Adão e Eva, e Deus olhou e colocou naquele jardim, decretou que Adão e Eva não pecassem. Mas Adão e Eva não teve como. Acabou que lá no final, o diabo estava ao seu redor, ao seu derredor. E o diabo olhando, vendo, falou, vamos ver se realmente ele vai resistir às tentações desse mundo, dessa terra, às tentações dessa vida. Vamos olhar e vamos ver, vamos estar aqui para observá-lo. Então, meu amigo, o diabo, ele não ultrapassa aquilo que não deve ser, aquilo que não pode vencer. O diabo, ele não vem ultrapassar o limite de Deus. Até o diabo, quando Deus mandou que ele fosse expulso, que ele fosse lançado, derrubado, ele foi. Então o diabo falou, seu lugar é aqui. Então, é como fosse filho da desobediência. Então, se Deus criou esse anjo que desobedeceu a Deus, e depois Deus tentou pela segunda vez criar quem? Adão e Eva. E falou, colocou no jardim do Éden, olhando, vendo, mas Deus sabia que Deus estava fazendo uma coisa corretamente certo, diante o reino, diante o céu, diante a terra, diante o mar. Então, tudo que Deus fez, ele fez com a máxima perfeição. Mas muitas vezes nós que somos imperfeitos, como o caso de Adão e Eva, Deus falou, está aqui a semente do bem e do mal. Você não pode comer desse fruto. Mas não teve como, se passou os tempos, foi se passando os tempos, os dias, os meses, os anos, o tempo se passou, mas o diabo estava lá olhando, observando, ao derredor de Adão e Eva. Então o diabo, ele vem o quê? Aquilo que Deus fez, porque ele sabe, aquilo que Deus fez, ele fez com a máxima perfeição. Mas o homem e a mulher, as pessoas não conseguem, nós podemos até vir falar, nós não conseguimos resistir à tentação desse mundo, à tentação dessa vida, à tentação do diabo, porque o diabo, ele é do mal e Deus é do bem. Então tudo aquilo que o diabo fez, que o anjo veio desobedecer, que acabou desobedecendo a Deus, o reino, perdendo a justiça e sendo lançado, sendo jogado, expulso, hoje ele habita. Então ele tem todo o poder, porque ele tem o conhecimento. Ele quer ser o quê? Ele quer ser imitador. Então o inimigo, ele quer ser o quê? Imitador de Deus. Ele quer ser imitador. Peraí, eu tive lá, eu fui criação de Deus, eu convivei no reino, eu já conheço, eu já sei. Peraí, mas Deus não confiou, eu fui expulso, eu fui lançado, eu fui jogado, eu fui derrubado. Então o que eu vou fazer? Eu vou levar comigo uma legião de anjos do bem que vai se tornar anjo do mal. E então Deus, ele administra lá de cima, eu vou administrar o campo aqui de baixo. E aqui de baixo vai ficar até bom. Então ele pensou, ele imaginou, ele projetou tudo isso diante a esse mundo. Ele aproveitou a grandeza de Deus, o que Deus tinha investido na terra, o que Deus fez com toda a máxima perfeição. Então ele foi além da imaginação. Então o inimigo, até aí existe aquele limite, o limite de Deus, o decreto de Deus, a determinação do poder de Deus, do reino celestial. Então, Deus, ele sabe como ele vir fazer em relação às coisas desse mundo. E muitas vezes a gente que viemos a esse mundo, nascido da carne, e quem é nascido da carne, é isso que nós temos que entender, é carne. A gente passa com o tempo, que a gente vai evoluindo, vai chegando um certo tempo, que a gente se torna
né? Aqueles que já foi criança, que já foi criança na infância, vai se tornar moça, moço, vai se tornar um cidadão, uma cidadã, uma pessoa de bem. Então, é isso que nós temos que entender, mas a gente que nasce da carne é carne, e aqueles que é nascido da carne, que não veio ser nascido de Deus, ele vai o quê? Ele vai correr um risco e semelhante como esse. Ele vai vir a esse mundo com esse desejo, aí começa com o tempo que ele formou a moça, veio ser um rapaz, passa a ser uma moça, passa a ser um cidadão, uma cidadã, aí vem o quê? Vem as tentações. As tentações de quê? Do mundo. As tentações de quê? Do diabo, da vida, das coisas que Deus ele nos deu. A melhor, Deus falou, calçar do melhor, comer do melhor, desfrutar do melhor dessa terra. Então, meu amigo, minha amiga, não existe coisa melhor que a gente poder olhar, ver e vir a obedecer aquilo que Deus quer fazer. Obedecer o quê, evangelista? A obedecer o regulamento, a norma, o estatuto. A partir do momento, você me pergunta, mas como que eu faço? Como que eu faço para mim poder chegar a obedecer esse decreto de Deus? Meu amigo, não é difícil. Não é tão difícil do jeito que nós podemos e viemos imaginá-lo, até colocar em mente. Poder falar, poxa, mas é tão difícil, as coisas de Deus, é tão difícil. Não é, meu amigo. A partir do momento que você nasceu da sua mãe, foi um nascido da carne, quando você formou um rapaz, uma moça, um cidadão, uma cidadã, você tem que entender que eu e você, nós fomos contaminados pelo pecado. Já viemos contaminados pelo pecado. Aí, com o tempo que foi se passando, a gente começou a envolver com as coisas desse mundo. O que é o envolvimento da carne? As paixões da carne, os desejos da carne, os prazeres da carne, são a vontade de beber, de fumar, a vontade de você ser casado, e você casou, tinha que ser fiel à sua esposa, você vai ter 10, 20 amantes, você senta na mesa do escarnecedor, você está ali fazendo a vontade do inimigo, está do jeito que o diabo gosta, do jeito que o diabo quer, dominando a sua vida, dominando a nossa vida, venha dominar a nossa situação pessoal, a individual, a situação familiar, até no casamento, no noivado, no romance, na vida profissional, na vida financeira, na vida física, na vida material, na vida espiritual. O diabo, ele começa a mover a sua palha, ele começa a se levantar, ele começa a olhar e ver, porque a missão dele é essa. O tema do diabo, ele vem de uma das coisas que nós podemos até vir falar. O tema do diabo, o que é o tema? O diabo tem o seu tema, e o tema do diabo é matar, cipar vidas, adotando, te propondo a melhor forma de vida, porque ele vem como sapatinho de algodão. Ele não vai te dar coisa ruim para você, lá no início. Se ele te deu coisa ruim, ele vai convencer você, você vai notar o que você realmente caiu no laço do diabo. Então você vai tomar o quê? Você vai despertar a sua fé, você vai tomar suas providências cabíveis, administrativas. Peraí, não, já comecei mal, peraí, tem coisa errada aqui. Então você vai ficar esperto e vai passar a agir de cima daquela coisa, de cima da maldade, aonde o diabo ele vem tentando fazer você entender. Mas se você for inteligente, jamais você vai chegar a cair no laço do diabo. Jamais você vai deixar de ser cabeça. Muitas vezes você vai deixar de ser cauda para ser cabeça. Então existe no dia de hoje, são pessoas que deixam de ser cabeça
e tem sido cauda. Deixa de andar por cima para poder andar por baixo. São pessoas que não têm visão, não conseguem enxergar, não conseguem entender aquilo que Deus ele formou, aquilo que Deus ele quer fazer no meio de todos nós. Deus ele quer que nós estejamos um final feliz, mas muitas vezes não depende só de Deus, depende o quê? De você, porque Deus ele já foi lá, pegou e fez as coisas como tinha que ser feita. O mais difícil, Deus, ele fez. Ele formou, ele decretou o céu, a terra, o mar. Ele formou do pó, do barro, da cinza, o homem. Como nós somos, a pessoa que nós somos, a imagem e a semelhança de Deus. Então Deus, ele fez que você viesse, você obter sucesso, resultado, você chegasse aonde você chegou através dos seus estudos, advogado, médico, político, doutor, promotor, que você chegou a ser um homem do campo, um homem da cidade, uma pessoa, por máximo que você não estudou, mas você é um pé de chinelo, mas você achou que você era um pé de chinelo e você foi capaz. Mesmo você sendo uma pessoa sem estudo, sem formação, sem nada, você chegou a passar por cima. Você hoje tem seu carro, tem sua casa, tem seu conforto, tem sua economia. Por quê? Porque você usou da sua capacidade. Mas muitas vezes, no meio disso tudo, existe o descuido do homem, que ele vai se acomodando e começa a deixar o quê? O orgulho, a soberba tomar conta. Por quê? Eu comecei do nada, e hoje eu estou aqui no áudio eu estou lá de cima, hoje eu consigo enxergar melhor, entender melhor, negociar melhor, fazer mais conquista além daquilo que eu tenho feito. Deus me deu isso e aquilo, eu estou conseguindo mais coisas. Então você descuida de Deus e viaja pela emoção e vai até lá no topo do áudio. É aonde, meu amigo, que o inimigo acaba armando um